Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindo a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar com a psicóloga Adriana Vico sobre o tema respeito e julgamento. Você gosta que as pessoas te respeitem? Você julga? O que é o julgamento? Quais são os motivos que fazem com que as pessoas apontem o dedo para as outras e façam com que tudo isso aconteça? Muitas coisas que a gente fala para as pessoas podem levar a outros trâmites e as pessoas acabam fazendo um julgamento e um linchamento virtual. Boa noite, Adriana. Muito obrigada. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem. Então, Adriana, por que as pessoas estão julgando demais as outras? Porque isso é inerente ao ser humano, né, Lúcia? Deixa eu só te avisar, você sabe que você só está aparecendo os seus olhos, né? E agora? Esteticamente eu tinha que te avisar. Não, tudo bem. E agora? Melhorou? Tá maravilhosa. Obrigada. Brincadeiras à parte, isso é um julgamento do que eu acho que deve ser, né, mostrar o rosto. Então você só estava aparecendo aqui, eu falei, vamos avisá-la disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre respeito e julgamento. E antes eu queria só fazer uma introdução para entender por que a gente julga, né? Como é que Uhum. acontece isso nesse aspecto psicológico? Por que isso é inerente a gente? Porque cada um de nós constrói ao longo da vida um filtro que é próprio. Então, a gente nasce com características próprias. Então, a gente tem lá 50%, normalmente a ciência diz que a gente tem 50% de características que a gente já nasce. Isso é muito fácil a gente olhar para irmãos que são completamente diferentes, né? Desde cedo, um mais agitado, o outro mais calmo, um mais afiado para responder, o outro mais cortês. E assim são as diferenças pessoais. Então a gente nasce com 50%. E o restante dos 50%, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida esse filtro. Uhum. Então, conhecimentos que a gente adquire, habilidades, as crenças que a gente foi criado, né? Tudo isso faz com que a gente veja o mundo de forma única. Então, vamos pegar um exemplo de crenças. Quem segue uma crença religiosa, por exemplo, católica, enxerga a vida de um jeito. Muçulmano, enxerga a vida de outro jeito. Indianos, e assim sucessivamente. Então, a gente está falando de crenças religiosas. Uhum. Conhecimentos, por exemplo, pessoas que têm faculdades de psicologia. Eu sei que elas já caminharam para esse curso por características próprias, mas vai desenvolvendo um filtro diferente. Aquelas outras que foram para áreas mais exatas, vai desenvolvendo outro tipo de filtro. Então, a gente é uma mescla do que a gente traz de origem, né? Eu brinco dentro do nosso DNA, dentro da nossa história, aí de antepassados, porque a gente tem um pouquinho de tudo que veio antes da gente também. E tem esse filtro que é construído ao longo da vida. Situações que a gente viveu, por exemplo, de perdas, de lutos, né? Experiências de traumas. Tudo isso vai formando uma espécie de uma cicatriz nesse filtro. Ele vai sendo configurado para você ver o mundo de uma única forma. E aí eu tenho, de um lado, as pessoas, né? Por exemplo, tenho eu, de um lado, com o meu Uhum. filtro construído, e você, Lúcia, do seu lado, com o seu filtro construído. E aí é que entra a questão do julgamento, e não estou desmerecendo o julgamento. O julgamento é inerente ao ser humano, porque isso passa pelo seu filtro. A grande questão neste processo é eu julgar que a minha forma de enxergar e ver o mundo é a correta.
É aí que bate, né? É aí que tem o detalhe. Então, julgar por julgar, a gente vai julgar de acordo com esse filtro, a gente vai enxergar situações de acordo com esse filtro. Mas eu achar que esta forma de ver é a única correta, essa forma de agir é a única correta, é que onde entra o desrespeito, né? É aí que entra o desrespeito. Então, aí pegando o link do que você me perguntou, eu preciso entender que eu tenho meu filtro, a minha forma de ser, as minhas características, você, Lúcia, tem as suas, e nós podemos usar o que cada uma tem de potencial, o que cada uma tem de melhor. Não querer impor a sua forma de ser e ver para o outro, porque daí entra no desrespeito. Hoje nós vivemos um mundo de diversidade e de polaridade também, né? Ou você pensa de uma maneira e está do meu lado e tudo bem, e outra não. E está tendo muito linchamento virtual e também está ocorrendo muito cancelamento virtual. Como é que a senhora vê isso? Como cancelamento virtual. Cancelamento virtual, eu te deixo de seguir. Ah, deixa de te seguir? De te seguir nas redes sociais. Que para muita gente isso é importante, até um meio de vida. Então, vamos lá. O deixar de seguir, quando a pessoa se predispõe a fazer um trabalho nas redes, vai acabar seguindo quem tem sintonia com o que ela fala. Então, não adianta ela querer falar uma coisa, que tem um público-alvo que ela quer, e ela construir uma imagem mais superficial, e no fundo ela começa a mostrar outros aspectos. As pessoas percebem. Então, você tem que ter congruência. E aí entra até numa live que eu fiz recentemente, que era congruência entre pensar, sentir e agir. Né? Quando as pessoas que te seguem percebem isso, vão te seguir as pessoas que têm congruência com este modo de ser, ou que têm curiosidade de entender como é este modo de ser. Né? Agora, essas rixas a gente vê na época da eleição, que você falou dessa polaridade, eleição a gente viu famílias brigando, grupos da família, assim. Aí tem alguns assuntos que se você trouxer à tona, vai trazer um histórico de discussão, porque cada um tem o seu filtro. Cada um vai enxergar aquela situação de um jeito. Então, defendem determinado presidente ou outro, e fica aquela polaridade que, na verdade, essa questão de querer impor a minha forma de ver não leva muito para lugar nenhum. Né? Eu não sei, quando as pessoas tentam me convencer de alguma coisa, eu falo, eu sei porque eu já fiz isso. Eu sei aonde buscar as fontes, por exemplo, politicamente, né? As fontes que eu confio e formar a minha impressão sobre isso. E eu respeito a que você tem. Então não tente mudar a minha cabeça, né? Não, é uma coisa que massacra. E aí é cansativo. É cansativo e você põe um ponto final aonde você achar que deve, até onde você suporta. Mas é isso, na realidade, essa polaridade existe. A questão é você não querer impor. É que nem você falar, eu sou de uma crença religiosa e esta crença é a melhor. Quer dizer, só existe o meu caminho para chegar em algo maior, vamos colocar desse jeito. E você tem que seguir ela, você tem que fazer, você tem que... Né? Aí é desrespeitoso. E como é que a gente consegue colocar algumas barreiras e impor respeito? Peraí que eu botei o fone e não botei o fone no ouvido. Peraí, repete a pergunta. Como nós podemos colocar limites e impor respeito? Eu acho que o primeiro passo é você realmente descobrir quem você é. Porque eu tenho um percentual enorme de pessoas que não se conhecem.
A gente tem a mente da gente, a parte consciente da gente, a gente tem 5% de consciência e 95%, entre 5 e 10, entre 90 e 95% inconsciente. Então, o primeiro passo é eu realmente entender quem eu sou, qual é a minha essência, o que é que eu tenho de bom e o que eu tenho que trabalhar na vida. Quando eu tenho este tipo de consciência, é muito mais simples eu não deixar uma outra pessoa me fragmentar e me moldar para o que ela acha que eu devo ser. Uhum. Mas este processo começa comigo. Não tem jeito, não é o outro. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o meu valor, ninguém me molda. Né? Eu não permito que me fragmente. Eu tenho usado muito esse termo fragmentar, porque eu tenho ciência de quem eu sou. A Adriana é um pacote cheio de ônus e bônus, é um ser perfeito em suas imperfeições e que está ali para ajudar dentro e com este pacote. Né? Então, essa questão de permitir que o outro me diga quem eu sou, gera problemas futuros. Aí vem pressão alta, vem somatizações, vem dor de cabeça. Por quê? Porque o dispêndio de energia para eu ser quem eu não sou é monstruoso. A vida já leva a gente a ter um desgaste de energia tremendo. Imagina você dentro de um papel 24 horas por dia que não é o seu. Né? É extremamente complicado. É extremamente complicado. As mulheres, elas são mais atingidas por essa questão do julgamento? As mulheres... Não, eu acho que os homens sofrem também. Os homens sofrem com uma série de coisas. Por exemplo? Por exemplo... Ai, me veio assim, como é que eu vou explicar isso? Deixa eu pensar. A questão de ser o provedor, a questão de ter sucesso, a questão do seu poder perante a sociedade como macho. Então, tem uma série de coisas que os homens são julgados. Não é fácil ser julgado também. O homem tem um peso, de vez em quando eu converso, eu adoro conversar e ouvir o tipo de pensamento que é o do masculino, né? É porque a gente acha, como mulheres, que é só a gente que deixa. Olha lá, o Fernando, FV Quero. Eu falei, você sofre com o quê, Fernando? Conta pra gente. Mas sofre porque é um peso muito grande. Então, eu tenho que ser o forte, eu tenho que ser o solucionador, eu tenho que ser o provedor. As mulheres, se eu não tenho um determinado perfil de macho alfa, eu tenho um pouco mais de dificuldade para algumas coisas. Então, assim, também tem. E as mulheres também são massacradas por padrões, né? As mulheres do que é certo. Então, o que é certo? Ó, com a Adriana, ele sofre com a Adriana. Ô, Fernando, você não sofre comigo. Não me expõe assim. Ela me gasta. Ela me gasta. Fernando, vão pensar coisas. Chama sua esposa para essa live que vão pensar besteira. Então, e as mulheres têm, né? Então, assim, o que se espera de uma mulher? Não sei, a sociedade. Uma mulher mais forte, como que ela é vista? Então, a mulher tem que ser o quê dentro dessa sociedade? E aí vão colocando ela dentro de caixa. A mulher tem que ter filhos? A mulher tem que estar casada? A mulher tem que ser magra. Ah, magra, então, nem me fala, né? Você está linda porque você emagreceu. Peraí, eu não suporto que falam isso pra mim, porque eu sou linda e sou linda, mais bochechuda ou menos bochechuda, né? Então, assim,
Mas aí é que cai, Lúcia, no que eu estou falando. Quando você está segura, quando você se valoriza, isso perde ponto, isso perde importância, né? Então, mas isso exige um trabalho de vida para você se trabalhar, né? Você se conhecer. Não tem outra forma. Então, não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar a minha imagem do que eu tenho de mim mesmo. Então, uma das perguntas que eu faço quando eu estou trabalhando alguém é qual é a imagem que você faz de você? E o quanto essa imagem realmente é você ou é você moldado para atender um certo padrão, né? Tem uma pergunta aqui. Odeio rótulos e padrões. Acho Rótulos e que padrões. Temos que ser o que nos deixa felizes. É isso mesmo. Mas hoje em dia, com as redes sociais, como é que fica? Fica você trabalhar essa sua segurança. Se expor em rede não é fácil. Né? Eu tomei a decisão de me expor em rede por uma questão de sobrevivência nesse momento, que é assim que funcionam os negócios. Se eu pudesse, eu talvez não, eu com certeza eu não me exporia dessa forma. Mas isso Sim. faz com que as pessoas se conectem comigo. Por isso que este processo de imagem que eu passo, ela tem que ser a Adriana como ela é. A Adriana imperfeita, né? Então, às vezes eu publico uns stories, falo, gente, cometi uma gafe, não sei o quê. Mostrar que eu sou essa pessoa esquecida, ou que eu sou essa pessoa... e é isso que vai nos conectando. Tem um vídeo, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, da Brené Brown. É uma estudiosa sobre o tema de vulnerabilidade. Tem na Netflix, Call to Courage, se eu não me engano. E é maravilhoso. Então, a gente tem que entender que quando a gente está seguro de quem somos nós, eu posso me permitir mostrar vulnerabilidade. E isto abre espaço para as pessoas entrarem na minha vida, inclusive. Porque se eu sou muito autossuficiente, eu não dou espaço para as pessoas entrarem, para as pessoas me ajudarem. Estabelecer contato, estabelecer uma relação mais próxima. Agora, na adolescência, nós tentamos nos conectar com grupos. A adolescência Sim. É um período muito difícil para a construção da personalidade de uma pessoa? Porque ela ainda não tem maturidade mental desenvolvida para realmente entender quem ela é. Isso é um processo de maturidade. Então, o que ela faz? Ela repete comportamentos para se sentir pertencendo aos grupos. Porque o cérebro é uma formação, ele demora tempo para se formar integralmente. E na adolescência isso não está completo. Então, quando eu pego pessoas nos meus workshops de constelação ou do spiritual thinking no treinamento, e que eu tenho jovens, eu falo, vocês não sabem o quanto vocês estão poupando de cabeçada na vida, quando começa cedo. Né? As minhas sobrinhas, eu levei para os processos de constelação com 13 anos. Vamos olhar outras formas, vamos ampliar essa visão. Então, assim, eu sempre incuti essa questão de se trabalharem, de olharem, de se conhecerem, né? Fizemos treinamentos de alta performance juntas, e hoje já são mulheres, de 20 e poucos anos, mas é um processo. Então, quando você chega nos 20 e pouco, é que você começa a tomar posse de si. E ter menos importância... É estranho eu falar isso, quer dizer, a gente pertencer vai ter sempre importância na vida. Sim. Mas você pertencer realmente àquilo que está conectado com a sua essência. Aí você vai encontrar os grupos, as pessoas,
as afinidades que estão conectadas com essa essência. Mas isso é um processo. É um processo. O envelhecimento faz com que as pessoas fiquem mais... mudem os filtros delas ou piora? Depende envelhecer. Quando você fala envelhecimento, você está pensando na sua cabeça em que idade? Acima dos 50. Tá. Eu acho que com 50 anos, eu estou hoje com 52 anos. É uma idade que me trouxe uma maturidade absurda de me entender e de me aceitar e de gostar de mim. De que coisas que antes eram um problema enorme não são mais tão um problema assim. E me posicionar com firmeza, que eu acho que daí é que vem a sua pergunta, do que eu sou, do que eu penso, do que eu acho. Então, eu acho que a maturidade te traz um pouco desta segurança para você se posicionar. É claro que tudo depende do seu trabalho de conhecimento, né? De autoconhecimento. Né? Se você viver com aquele software, né? Eu brinco que a gente tem um software cheio de algoritmos trabalhando no subconsciente. Né? Então, se você ligar o piloto automático e for assim, não adianta você ter 50, 70, você vai morrer com o mesmo software trabalhando completamente inconsciente. Né? Completamente inconsciente. Eu queria que você desse umas dicas para o autoconhecimento. Umas dicas para o autoconhecimento. Eu sou a favor de você buscar qualquer ferramenta de autoconhecimento. Experimente. Então, por exemplo, eu sou formada em psicologia. Essa foi a minha base inicial de autoconhecimento. Mas entrei uma menina de 18 anos. Eu era a mais nova da sala. Busquei, fiz várias formações de coaching, fiz constelação sistêmica, fiz terapia, fiz EFT, fiz O que é EFT? O que é EFT? Eu já explico. Peraí, deixa eu fechar só essa pergunta. Já te explico o que é EFT. Todas essas ferramentas, a astrologia me ajudou muito em autoconhecimento. Por incrível que pareça, a astrologia é uma ferramenta maravilhosa para autoconhecimento. Então, independe do caminho que você escolha seguir. Invista. Eu acabei de receber no meu chat, no meu direct, que investiu nessa pandemia. Eu fiz uma pergunta, botei um vídeo, fiz uma pergunta, que investiu nessa pandemia no autoconhecimento. E eu respondi para ela: foi o melhor investimento que você poderia ter feito neste momento. Né? Por quê? Porque esse momento, a gente vai ter uma outra pandemia em breve, que é dos piripaques emocionais. A gente já está tendo. Sim. A gente já está tendo. Sim. Então, eu vou explicar o que é o EFT, querida. Vamos lá. EFT é Emotional Freedom Technique, ou Técnica de Liberação Emocional. É uma técnica que trabalha com tapping nos pontos dos meridianos da acupuntura, dos pontos dos meridianos da medicina chinesa. E eu consigo, através desse tapping, liberar traumas, por exemplo, que estão marcados no meu corpo vital, que é esse corpo energético. Então, por exemplo, se eu atendo uma pessoa que sofreu um abuso, eu consigo, através do tapping, e eu normalmente uso a constelação junto, mas através dos tappings, e liberando esse trauma, porque a gente forma os nossos traumas e a gente forma as nossas crenças normalmente até os 6 anos de idade. E aí a gente só vai reafirmando durante a vida essas crenças. E quando eu faço tapping, que eu encontro essas crenças estão marcadas, ou esses traumas estão marcados no meu corpo vital, associados a sentimentos e emoções. Então, quando eu faço a liberação, eu vou liberando em escala até a origem dela. Então, hoje, por exemplo, tem muita gente com muito medo de pegar o corona. Nossa, por quê? Porque, então, mas tem umas que estão perdendo
a tranquilidade emocional mesmo. Elas estão Sim. passando por um momento muito delicado emocional. Por que que isso está tão delicado para algumas pessoas e não tanto para outras? Porque provavelmente isso aciona gatilhos nessa pessoa de experiências anteriores, que está sendo exacerbado através deste momento de pandemia. Então, o EFT é uma técnica maravilhosa para trabalhar com traumas, fobias, compulsão, que mais? Estresse, ansiedade, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar com isso. Eu queria te fazer uma pergunta. A meditação ajuda também no autoconhecimento? A meditação, ela, para mim, é uma das principais ferramentas para autoconhecimento, porque a meditação, ela no fundo, ela é chamada de intuição linear, é que ficou-se conhecido por meditação. E o que significa intuição linear? É eu realmente me conectar com a minha essência. Então, quando eu, através da meditação, da respiração, que é algo que pode me levar para meditar, a ter essa intuição linear, eu consigo me conectar com quem eu sou. Então, muitos trabalhos, as pessoas vêm para mim e querem respostas do que fazer. Eu não tenho a resposta para a pessoa. Eu preciso ajudá-la a encontrar o que faz sentido para ela, né? Então, ontem, por exemplo, no curso do Spiritual Thinking, eu sou ligada no 360, eu explodo, eu tenho, né? Peraí, em algum momento na sua vida você teve uma reação diferente, mais tranquila? Tive. Quando as coisas são sérias, eu dou conta. Então você sabe fazer. Vamos achar qual é essa sua receita. Não é o que eu falo. Então, não adianta eu falar para ela, vai meditar, porque isso meditar dá certo para mim. O que é que dá certo para ela, eu preciso que ela descubra, né? Mas a meditação é algo... E chega com essa... E chega dessa fantasia de que meditação, você tem que ficar horas sentado na mesma posição. Faça 3 minutos, 5 minutos de meditação por dia. Não é mais do que isso que eu estou pedindo, de conexão com você mesmo. Isso é possível para qualquer pessoa colocar dentro de uma agenda, né? Mas precisa fazer sentido para a pessoa. Mas precisa fazer nós sentido. estamos passando num momento muito difícil, onde todo mundo estava no 360 e, de repente, houve um break rápido. E isso está chocando muitas pessoas, principalmente as pessoas morando todo mundo junto, trabalhando, filhos, marido, esposa. As pessoas às vezes mal se viam, né? Quando Como começou... como você está vendo esse momento desse break rápido que foi? Eu particularmente não estou sentindo um break rápido, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu estou trabalhando muito, muito. Então eu não senti. O que eu tive que fazer foi transformar a minha forma de prestar serviço ao mundo. Mas você trouxe um aspecto que é verdade. Quando começou a pandemia, eu fiz alguns vídeos e falei, gente, em março, assim, falei, daqui 9 meses vai ter um índice alto de separação e de crianças nascendo. Aguardem. É verdade. Aguardem. E realmente, meus amigos advogados falaram que aumentou absurdamente o número de separações. Então, o que acontece? Quando eu vivo um processo que eu não olho para mim e não olho para aquela pessoa que está do meu lado, não olho para a nossa relação, e eu simplesmente saio às 6 da manhã de casa, volto às 8, janto, brinco meia hora com o filho, tô morta e vou dormir às 11 ou meia-noite, acordo no dia seguinte às 5 da manhã, eu não tenho tempo de olhar para os problemas. Então, a vida tá indo, tá corrida, deixa eu... Sabe empurrar debaixo do tapete
os Sim, problemas? sim, É isso que as sim. pessoas estavam fazendo em relação às suas relações. Então, até o momento, estavam colocando debaixo do tapete. Só que a pandemia, ela obrigou as pessoas a ficarem hoje 24 horas por dia. Casais com 2 filhos têm que... você imagina você morar num apartamento de 60 metros quadrados, você tem 2 filhos, você e seu marido precisam de internet e de um lugar silencioso para fazer reunião. É, E as e tem crianças gritando. cachorro, né? E tem cachorro. Como é que não tem nem espaço para você se dividir, né? Foi isso que as pessoas estão fazendo, né? É isso que as pessoas estão vivendo. E aí o nível de estresse, de tolerância, tudo é afetado, né? Porque às vezes a gente sai na rua agora e você vê que as pessoas estão pela tampa, né? Você vê que as pessoas estão. Você não pode às vezes nem encostar que a pessoa já está explodindo. Como é que É. você vê esse momento agora que daqui a alguns meses, quando vier a vacina, como é que você acha que as pessoas vão reagir a esse novo mundo? A esse novo mundo, como é que elas vão reagir? Eu acho que vão se adaptar. O ser humano é o bicho mais adaptável do planeta. Vão se adaptar, da mesma forma que se adaptaram quando entrou a pandemia, vão voltar a se adaptar. Já dizia Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta melhor. E é Sim. exatamente isso. Então as pessoas vão se adaptar. Eu fui casada e eu lembro uma vez que o meu ex-marido machucou a perna, rompeu um ligamento, enfaixou a perna inteira. E estava inconformado, e resmungava. Eu falava assim, daqui 3 dias você já vai estar pulando que nem o saci pela casa. Calma, é só o primeiro dia. Calma. E não deu outra. Deu 3 dias, ele sassaricava pela casa inteira. Já tinha se adaptado. E assim são as pessoas, né? A gente se adapta. Eu saí de São Paulo e vim para o mato. Nunca imaginei, eu não conseguia passar uma semana inteira no mato. Nunca imaginei. Faz 6 meses que eu tô no mato, né? Porque eu acho mais seguro. Foi uma escolha consciente. Eu acho mais seguro eu ficar aqui. Quando eu tenho que ir para São Paulo para trabalhar, eu acabo me expondo muito mais do que eu me exponho aqui. Com certeza. E a gente se adapta. Então eu acho, como é que as pessoas vão reagir? Vão se adaptar. Já se adaptaram a usar máscara, já se adaptaram a evitar de pôr a mão nos olhos, porque isso no começo parecia missão impossível, né? Sim, sim. Como é que eu consigo não? A gente nem tinha a consciência do quanto a gente colocava a mão nos olhos. Sim. E o Colocava tempo muitas vai vezes. passando, você vai se adaptando, você vai aprendendo que você não pode pôr a mão nos olhos quando você está fora, né? Então é assim, a gente se adapta. A gente se adapta a chegar e lavar toda a roupa, toda a louça, toda a compra, sapato pro lado de fora. E isso vai acabar sendo uma coisa normal. Vai, porque na história da humanidade vai ter outros episódios de outras Sim. coisas. Vai E nós ter. vamos ter que nos adaptar. O mundo está extremamente globalizado, você não consegue segurar mais. Você imagina uma bactéria que se espalhe, por exemplo. Então, é assim. Isso vai vir outras vezes na história. Tem algumas funções, e aí eu não vou entrar no mérito, no meu filtro de crenças, do porquê dessas coisas estarem acontecendo, mas é uma realidade que está aí, e cada pessoa vai escolher como quer sair disso, né? Quer sair mais, quer fazer o bem, quer fazer o seu melhor, quer fazer o seu pior, o que você quer, né? É bem por aí. Eu queria que essa conversa está ótima, mas nós estamos dando já o nosso tempo. Eu queria que você desse umas dicas para as pessoas mudarem alguns hábitos que
nada bons para elas. Mudança de hábito? Eu acho que o que é que está incomodando hoje? O que está incomodando cada um? Então, por exemplo, se percebe muito sedentário, se percebe comendo uma alimentação que não é saudável, percebe que não destina um tempo com qualidade para os filhos, e implanta uma mudança de hábito por vez, deixa esse hábito se solidificar, e depois parte para o outro. Não adianta querer mudar a vida inteira, não adianta querer mudar tudo, né? Um por vez, um hábito por vez. Eu queria que você deixasse o teu endereço nas redes sociais, por favor. Olha, o meu Insta é @drivico, e o meu canal do YouTube tem muito material para quem quiser, é Adriana Vico. Então vai lá, tem material de EFT, tem bastante material de constelação sistêmica. Vai lá e aproveita. Tem coisas que podem ajudar. Tem um protocolo para o medo do corona, que a gente criou, foi criado, eu fiz a formação com o Instituto do Carl Dawson, e foi passado para que a gente divulgasse no mundo. Então a gente criou um vídeo específico desse protocolo de medo do corona, do EFT, que pode ajudar. Isso tudo tem no meu canal do YouTube. Tá certo. Muito obrigada, Adriana. Querida, forte abraço. Um beijo. Outro. Beijo. Tchau. Tchau.